Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja manifestada sobre a tua vida. É hora da gente estar se alimentando, e se alimentando da palavra do Senhor. Eu queria que nesse momento você acalmasse o seu coração, começasse a buscar e pedir ao Senhor que venha falar com você. Eu queria que os servos apagassem a luz, por favor, e a gente vai estar ouvindo e vendo um vídeo. Se você souber a letra dessa canção, deixa Deus te usar. Solta pra gente, por favor, Bianca. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh.
Eu queria te convidar a estar abrindo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. E eu confesso a você que na minha conversão, esse foi um dos textos que mais mexeu com o meu coração. Há uma semana do acontecimento do encontro com Deus, em meus momentos a sós com o Pai, mais uma vez Ele falou poderosamente comigo através desse texto. E eu queria compartilhar com você nessa noite, de uma forma bem breve e objetiva. Gênesis 22, a partir do verso 1. Vamos todos ler. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro para o holocausto. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida ambos juntos seguiram. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, e em cima dele colocou lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, porque agora sei que temes a Deus, e porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Repare que mudou o animal, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até hoje em dia: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor, e disse a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra revelada ao teu povo. Em nome de Jesus, clamamos, fala poderosamente aos nossos corações e mentes. Senhor, enche-nos com o teu direcionamento nessa noite. É em nome de Jesus que oramos e é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém.
Como eu disse, quando eu me converti e comecei a buscar na palavra de Deus respostas para muita coisa, esse foi um texto que me impactou. Porque eu falei assim, cara, isso é loucura. Isso é loucura, eu não posso servir a esse Deus que pede para um servo amado sacrificar o seu próprio filho. Que loucura é essa? A gente está falando aqui do pai da fé. Abraão caminhou com o Senhor durante 40 anos, servo fiel. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando aquele que abandonou tudo e obedeceu ao Senhor. Abraão, chamado de amigo de Deus, o próprio Cristo disse assim: o céu é chamado de seio de Abraão, pai de multidões. E ele fez isso com esse cara. Mas que doideira é essa? Pega Abraão, leva para um lugar, um monte, e chega e fala assim, cara, sacrifica o teu filho. Eu queria só lembrar para vocês que Abraão, ele saiu de uma terra chamada Ur dos caldeus, e lá o Deus que reinava era o Deus Moloque, aonde exigia sacrifício vivo de crianças. Ele saiu daquela terra, ele foi para a terra que Deus designou, e aí ele serve ao Senhor durante anos. E nesse caminhar, as promessas que Deus havia feito se cumpriram, que ele foi obediente, e uma dessas promessas é que ele seria pai de uma grande nação. E aos 100 anos de idade, aquele homem se tornou pai, e colocou no nome do seu filho o nome Isaque, que quer dizer sorriso. Aquela criança trouxe alegria para o lar de Abraão. E com quase 15 anos, vem Deus e fala assim, eu quero que você sacrifique o seu filho em holocausto para mim. E algumas verdades desse texto que a gente acabou de ler e dessa história que a gente acabou de ver vão saltar aos teus olhos nessa noite. E eu queria que você prestasse muita atenção no que o Senhor tem para te dizer. A primeira verdade que nós extraímos dessas palavras é que, no verso 1, Deus prova a Abraão. É Deus quem prova esse homem, está aqui, ó. E depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Na nossa caminhada cristã, o grande problema está aí. A gente não aceita a prova. A gente não quer a prova. A gente só quer as coisas boas, a gente só quer a bênção. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, entenda o que eu vou falar. Em algum momento da tua caminhada cristã, Deus irá te provar. Deus irá te provar. A grande maioria aqui conhece o testemunho do pastor Cleiton. O que aconteceu com o Irving? Ao meu ver, nada mais era do que o Deus soberano provando o coração de um futuro pastor. Porque ele já sabia, já estava escrito, o destino do pastor Cleiton estava traçado pela mão do Senhor. E foi logo no início da sua caminhada. E Deus o provou. E o Cleiton conversou, e o Cleiton clamou, e o milagre aconteceu. Mas ele foi provado. E durante aqueles 15 anos, como esse homem não deve ter orado. E muitas das vezes sofreu calado. Porque você observa no texto, quando Deus prova esse homem, sabe qual é a resposta dele? O silêncio. Ele fica calado. E é diante da prova que o teu Deus te coloca, você deve ficar calado. E não começar a murmurar. Porque esse homem, mesmo sendo colocado à prova, ele colocou no seu coração o desejo e a vontade de permanecer como um adorador e não um murmurador.
Ele como pai podia, Deus, peraí, cara, 40 anos, face a face contigo, te obedecendo, eu saí de lá, tu falou, larga tudo e me segue para um lugar que eu vou te mandar, e eu fiz. Eu saí de lá porque aquele povo lá era um povo que adorava um Deus estranho, que sacrificava criança. Tu me prometeu esse filho me trouxe alegria, e agora com quase 15 anos tu pede para mim matá-lo? Que é isso, Deus? Mas ele não fez isso. Ele ficou calado. Quando você está passando por uma situação difícil em sua vida, fique calado. Não comece a divulgar para os 4 cantos dessa cidade, ou para todo mundo, ai, eu estou sofrendo, está doendo. Calado. Aprenda com esse homem, calado. Porque tudo, infelizmente, a grande maioria do nosso povo, o diabo está furioso. O diabo fez, o diabo aconteceu. Meu irmão, em nome de Jesus, às vezes não é o diabo, é Deus te provando, forjando teu caráter, para ver se realmente você é um servo fiel, um homem ou uma mulher temente a Deus. Deus prova os seus filhos. É Deus. Eu já falei isso na escola teológica, mas eu vou repetir, porque a repetição é didática. Aprenda. Deus nunca foi e nunca será teólogo. Deus, ele é pedagogo. Ele te coloca na prova para tu aprender a lição. Ele te coloca na prova para tu aprender. Só que tudo é mais fácil colocar na conta do capeta. Às vezes é Deus forjando teu caráter e você não consegue entender. Sabe por quê? Porque você rejeita a prova. Mas esse homem não, ele se posicionou calado. Senhor, tudo que tu me prometeu, tu cumpriu até hoje, e eu vou continuar a te adorar. Calado. Preparou tudo, separou os seus empregados, separou o jumentinho. Fala, meu filho, chegou a hora, a gente tem que fazer uma viagem aí. E essa viagem durou 3 dias. Uma outra coisa que a gente extrai desse texto é que Deus, ele quer a tua obediência. Ele quer que tu cumpra a vontade. A questão é que a gente não quer cumprir a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A gente quer cumprir o que interessa para a gente cumprir. E sabe o que é pior disso tudo? É que não cumpre a vontade do Senhor, rejeita a ordem de Deus, aí depois na maior cara de pau fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que aconteceu? Por que está tudo tão difícil? Eu não consigo uma porta de emprego, eu não consigo, Senhor, prosperidade, meu dinheiro está indo todo com remédio, meu dinheiro está indo todo com conta, Senhor, eu não tenho mais alegria, meu casamento não está dando certo, meu filho não me obedece. Mas cara, você nunca quis obedecer. Deus sempre te orientou, através dos teus pastores, através do teu líder, através do teu pai. Ele sempre esteve ao teu lado te orientando. Não faça isso, haja assim, sai daí que isso aí te leva para a morte. Mas você nunca quis obedecer à vontade perfeita, boa e agradável. Queridão, existem leis a serem cumpridas. Leis. Se eu pegar essa garrafa de água e soltar, existe uma lei chamada lei da gravidade, que ela irá cair. Assim como as leis que são impostas para a gente, pelo Criador, que devem ser obedecidas. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Mas o cara não honra nem o pai, não está nem tá aí para a mãe, e quer ser abençoado. Talvez você esteja passando por um problema hoje, que foi uma semente que tu plantou lá atrás com teu pai e tua mãe, e até hoje você não conseguiu ainda se resolver. É lei. Mas a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Mas Abraão, acompanha comigo aí, no verso 3.
Olha o que ele fez. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos e o seu filho Isaque, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus o havia indicado. Primeira coisa que ele faz, ele reconhece o poderio e a soberania do Senhor. Deus está me pedindo meu filho. Curva a sua cabeça, fica em silêncio. Depois ele obedece, passo a passo. Porque todo aqui, ou grande maioria, sabe como era feito o sacrifício. Altar, lenha, e colocava ali. E oferecia ao Senhor. Ele fez exatamente isso, no calado, sofrendo, mas ele fez. Então a segunda verdade que a gente extrai do texto é que Deus quer a tua e a minha obediência. Ele não quer que você frequente certos lugares. Ele já te orientou. Ele falou, teu lugar é na igreja. Teu lugar não é em balada, não é em pub, é na igreja que eu te quero. Porque é lá que você vai aprender, é lá que você vai se aperfeiçoar. É lá que você vai viver em comunhão. É lá que você vai deixar o pecado de lado. Ele te quer aqui, ele quer você obediente. Terceira verdade, acompanha comigo. Deus espera de nós santidade. E hoje na escola teológica a gente teve o prazer de ver alguns textos onde o Senhor nos orientava. Mas peraí, pastor. Cara, eu estou lendo esse texto aí do verso 1 ao verso 19. Aonde que Deus está falando aqui sobre santidade? Vou te mostrar. Acompanha comigo aí. Verso 5. Então disse Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Ele não subiu com o jumento. Sabe por quê? Porque no coração dele ele tinha certeza que o jumento era um animal impuro. E ele não levou o jumento lá para o monte. O jumento ficou lá embaixo. O que eu quero trazer para a tua vida e para a minha vida nessa noite é que tem gente que vem para a casa do Senhor carregando um monte de coisa suja no seu coração. E Deus já falou para você: larga esse troço. Deixa o jumento lá, no lugar dele. Deus, ele quer santidade sua. Ele quer pureza do teu coração. Ele não quer que você traga coisa imunda e carregue ela. Já chegou a hora. Abandona isso. Solta para lá as velhas práticas. Aquilo que atrapalha a tua comunhão com o Senhor, joga fora, em nome de Jesus. Já passou o tempo. Busque santificação. Às vezes eu fico bobo, e eu estou exortando apenas para você adquirir mais maturidade. Tem jovens que vêm para a casa do Senhor não pensando em adorar aquele que merece toda adoração, e sim querendo se dar bem, talvez com a menininha aqui. Só que tenha cuidado, tenha muito cuidado. Essas meninas e essas mulheres que estão aqui, elas são a noiva do Cordeiro. Elas são separadas. E se você, que talvez esteja usando pele de cordeiro, mas na realidade você é um lobo, Deus está te vendo. E assim como Ele é um Deus de amor, Ele também é fogo consumidor. E basta Ele fazer assim, ó, que tu está lascado. Respeite. Você que é casado, você que é casada, respeite o teu marido, respeite a tua esposa. Ela pertence a Deus. Ela é a noiva do leão da tribo de Judá. Propriedade exclusiva, lavada e remida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você vem para cá carregando impureza em tua mente, o teu coração, um conselho que eu te dou: larga isso. Deixa o jumento fora do monte. Essa é a terceira verdade que a gente extrai desse texto. A quarta verdade:
Deus, Ele sempre vai se agradar da tua fé. É no momento de extrema dor, de dificuldade, que Deus fala assim: vamos ver o tamanho da tua fé, meu filho. Vamos ver. Acompanha comigo, também no verso 5. E disse ele a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado a ele, ao Deus poderoso, ao grande eu sou, ao Criador do céu e da terra, voltaremos para junto de vós. Deu para entender? Ele usou o plural. Eu vou com ele, mas eu volto com ele. Pela fé, o Deus que eu sirvo pediu o meu filho, mas pela fé, Ele me prometeu uma grande nação. Ele me deu Isaac. Eu confio nesse Deus. Mesmo que a adaga perfure o coração desse filho, Deus irá trazer ele de volta à vida. Porque Ele deixou bem claro: eu vou com ele, mas eu volto com ele. Deus, Ele não quer Isaac. Deus, Ele quer Abraão. Ele sempre quis o coração de Abraão. Nessa noite, Deus está falando para você: eu quero o teu coração. Eu vou te dar Isaac, mas eu quero o teu coração. E foi isso que aconteceu. No momento oportuno, o sacrifício ia ser consumido, ia ser feito, consumado. E aquele homem, ele levanta o punhal, e quando ele vai, a voz do Senhor ecoa e fala: Abraão, Abraão, não faça mal, menino, porque agora eu sei que tu é temente a mim. E por causa da tua fé, e por causa do teu acreditar em mim, eu te abençoarei poderosamente em todas as áreas da tua vida, financeira, sentimental, prosperidade, e por aí vai. Todas as promessas que Deus fez àquele homem, Deus cumpriu, inclusive a promessa de Isaac. Talvez nessa noite o teu Isaac seja o teu casamento. Talvez teu Isaac seja teu filho, tua filha. Talvez o teu Isaac nessa noite seja o teu trabalho, a tua família. Talvez o teu Isaac seja até a tua fé. E Deus quer te dar o Isaac. Mas para que Deus te dê Isaac, primeiro Ele quer o teu coração. Deus sempre quis o teu melhor. Sabe por quê? Porque Ele te deu o melhor dele. Ele te deu o melhor. Quando o homem caído começou as suas mazelas, já tinha sido tratado e planejado um grande plano do Senhor. Lembra que eu falei? Quem irá prover o cordeiro, pai? Só que lá no monte não tinha um cordeiro, tinha um carneiro. Sabe quem respondeu essa pergunta para o pequeno Isaac? João Batista. João Batista, quando olhou e viu o Filho de Deus caminhando em direção a ele, e o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Esse texto é um texto profético. Sempre foi e sempre será. Essa narrativa, essa história, estava já falando do sacrifício de Jesus Cristo para a minha salvação e a tua salvação. Deus sempre quis o teu melhor, porque Ele te deu o teu melhor. Você é livre, você é salvo, porque o Cordeiro de Deus, numa cruz de madeira, se sacrificou por você e por mim. Mais uma vez eu peço para os servos: apaguem a luz e solta o vídeo aí, por gentileza, Bianca. A coroa.
Comece a meditar na letra dessa canção. E olha o tamanho do melhor de Deus sacrificando por mim e por você. A coroa que ele usou não era de ouro. Apesar de eu coroarei como rei. Não era de rubi. Não era de rubi ou diamante. Era feita disso. Mas era feita só de espinhos vivos. Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa d'água? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. Facilmente ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário, o bem venceu o mal, e a coroa jamais terá de ser usada outra vez. Salvação.
favor, pode fechar o vídeo. Isso é o melhor de Deus. Muitos dizem assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Ele já veio. E Ele trouxe salvação. Agora olha que interessante para encerrar. Deus chama aquele pai e fala assim, leva teu filho para o monte Moriá. Traduzindo, Moriá quer dizer lugar revelado por Deus. Jesus também é chamado para um monte, mas esse monte se chama Gólgota, Calvário, Monte das Caveiras. Aquele menino chega ao pé daquele monte montado em um jumento. Jesus, ele entra em Jerusalém também montado num jumento. Aquele menino, ele passa a noite anterior ao sacrifício numa tenda, sendo amado pelo seu pai. Jesus, no dia que antecede o sacrifício, ele passa a sua noite na casa de Caifás, sendo torturado, vilipendiado, sofrendo por mim e por você. O sacrifício já tinha se iniciado. Aquele menino sobe aquele monte carregando madeira, carregando lenha. Jesus, depois de ser torturado, chicoteado, cuspido, escarnecido, ele também sobe o monte carregando madeiro. Ele carrega o madeiro. Aquele menino sobe o monte acompanhado pelo seu pai em silêncio. Jesus sobe o monte cercado por uma multidão, mas nunca se sentiu tão só. E não se engane, a mesma multidão que comeu da multiplicação dos pães e dos peixes gritaram, crucifica-o. Não se iluda com elogios de multidões. Aquele menino subindo com seu pai, ele quebra de repente o silêncio. Ele fala, pai, eis aqui a lenha, eis aí o fogo, mas cadê o cordeiro? Jesus sobe carregando madeiro, mas como ovelha muda, em momento nenhum abriu a sua boca. Quando o sacrifício ia ser realizado, Jeová diz assim, Abraão, não faça mal ao menino. Quando Jesus estava preso no madeiro, ele não ouviu a voz do Pai. Na realidade, quem quebrou o silêncio foi ele. Quando disse, Eli, Eli, labak saktani. Deus, por quê? Talvez nessa noite você esteja fazendo essa pergunta. Por que, Deus? Por que eu tenho passado por isso? Por que isso tem acontecido em minha vida? Mas olha que interessante. Isaac desceu vivo daquele monte. 3 dias depois, ele estava em sua casa. Jesus, ele desceu daquela cruz, daquele monte, morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo e reina para sempre. Por amor a mim, por amor a ti. Ele venceu a morte. Ô morte, onde está o seu aguilhão? Onde está o teu poder? O meu rei vive, eternamente vive. E ele voltará para nos buscar. E esse dia já está escrito lá no caderninho de Deus. O dia e a hora, ele sabe. Morreu como um cordeiro,
mas voltará como um leão para buscar a sua noiva. E eu te peço, com toda educação, com todo carinho, se coloque de pé e aplaudam a esse rei que morreu por amor de nós, e o nome dele é Jesus Cristo, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que essa palavra possa arder no teu coração. Deus quer o teu melhor. Ele quer e sempre quis o teu melhor. Dê o teu melhor. Que Deus te abençoe.